Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da nossa revista trimestral, revista Os Céus de Deus. Cadê a câmera? Está aqui, né? Os Céus de Deus, de autoria do pastor Walter Bastos. Nós já estamos encerrando, né? Hoje estudaremos a lição número 12, que tem por título Estaremos para sempre com Jesus. Estaremos para sempre juntos com o nosso mestre querido. Lição número 12, a penúltima lição da revista. Como passou rápido, não é? Passou muito rápido, uma revista abençoadora, edificante, é algo assim tremendo para as nossas vidas, porque nos renova a esperança e nos faz lembrar de que a qualquer momento Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, a sua noiva, não é? Para subirmos e estarmos com Ele para sempre, por toda a eternidade. Nós precisamos entender isso, não é um pouquinho de tempo. Nós não temos essa capacidade de compreender a eternidade com Deus. Será maravilhoso. É o nosso anseio, é o que nos faz caminhar na face dessa terra. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos estudar hoje a lição número 12, que tem por título Estaremos para sempre com Jesus. O nosso versículo, nosso texto áureo, está em 1 aos Tessalonicenses 4,17 e depois em Apocalipse 22,5. Primeira carta aos Tessalonicenses 4,17, vocês têm aí na tela, eu gosto de ler na minha Bíblia. Diz assim, olha, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O outro versículo que ele utiliza é o 5 do capítulo 22 de Apocalipse, que diz assim, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Oh, Deus bendito! Nós te glorificamos, Senhor, bendizemos, nós te louvamos, Senhor, por quem tu és, pelos teus atributos eternos, pelas obras maravilhosas das tuas mãos. Rendemos graças a ti, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, os que te amamos, ó Deus. Agradecemos, Senhor, pelas muitas bênçãos com que tens nos abençoado e por esta oportunidade que nos dá de novamente, Senhor, estarmos estudando da tua santa palavra e da tua sã doutrina. Pedimos, Senhor, a ti que nos dê sabedoria, sabedoria do alto, Senhor, entendimento e discernimento, de maneira que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas, para que tenhamos uma vida agradável diante de ti. Ajuda-nos, Senhor, e seja conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Então, nós estamos chegando ao final da revista, Os Céus de Deus, uma grande bênção. Nós temos essa lição de hoje, mais a lição da próxima semana, querendo Deus. E o pessoal que tem, né, que teve o acesso à revista, principalmente da Igreja Sede de Jundiaí, tem nos acompanhado. Na editora ainda tem dessa revista, para quem quiser, não é, para sua coleção ou para estudar, porque essas aulas ficam gravadas no site da nossa igreja, o bpcjundiaí.com.br, e as aulas ficam lá gravadas e você pode fazer o estudo da revista e ainda há como adquiri-las. Está no finalzinho, mas entra justamente nesse site da igreja, o bpcjundiaí.com.br, tem o link para a editora OBPC, que é a nossa editora. E ali você terá acesso a esse material, além de outros materiais, outros livros, outras revistas, de altíssima qualidade gráfica, teológica e doutrinária.
nós já temos, né, a nova revista trimestral já está na gráfica, tá? E já estará à disposição. E nós pretendemos iniciá-la em outubro, tá? Na sequência das nossas aulas, e ela tratará sobre Gênesis, onde tudo começou, tá? E já promete, né? Já promete, já dá aquela ansiedade de poder estudar mais esse material abençoado, tá ok? Então, entrem no site da editora e lá vocês terão uma grata surpresa, porque tem coisas ótimas, excelentes lá. Amém? Agradecendo mais uma vez a Deus que nos dá essa oportunidade, aos nossos pastores que têm nos abençoado e proporcionado todo o necessário para que a gente desenvolva esse ministério do ensino que é tão importante, né, para toda a igreja. Agradecendo também ao Klinger, nosso irmão querido Klinger, que é o nosso líder do Ministério de Louvor da Igreja Sede, mas tem sido o nosso o técnico, né, de mídias para a escola bíblica, e tem nos ajudado, preparado todo esse estúdio, todo com tanto afinco, com tanto sacrifício, porque a gente sabe que ele é muito ocupado, mas ele tem nos ajudado e a gente vê que ele ajuda com amor à obra de Jesus Cristo. Que Deus siga abençoando grandemente, ainda mais, né, do que já tem abençoado o nosso querido irmão. O objetivo da lição, conforme está na tela e na revista que vocês têm aí, é mostrar que por meio do novo nascimento, o crente já experimenta algo da vida eterna. Mas será somente após a ressurreição gloriosa que desfrutará em plenitude dessa verdadeira vida. Então nós já temos em nós o Espírito Santo, já desfrutamos de algo dessa eternidade, mas tudo se aperfeiçoará naquele grande dia. E como o nosso título, o nosso texto áureo, falou de Tessalonicenses 4,17, que fala do quê? Do arrebatamento. Eu separei aqui, na Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um estudo sobre arrebatamento, quando ele faz o comentário de 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. E é uma matéria tão importante, tão gostosa, que nós precisamos rever. Eu quero ler muito rapidamente, para não ficar cansativa a aula, e também nós temos um limite de tempo de gravação, mas eu quero ler para vocês. Olha, o termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. O termo latino equivale ao grego traduzido por arrebatado, aqui em Tessalonicenses 4,17. Esse evento descrito aqui, e também em 1 Coríntios 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. Oh, aleluia! O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo, tá? Só vai subir quem estiver em Cristo. Instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Está no versículo 16 aqui do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Não se trata da mesma ressurreição referida lá em Apocalipse 24, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás. Tá? A ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação e possivelmente com os santos do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados, seus corpos se revestirão de imortalidade. Aleluia! Leiam depois 1 Coríntios 15, 51, 53. Isso acontecerá num instante, a palavra nos diz que será num abrir e fechar de olhos. Tanto os crentes ressuscitados como os que acabaram de ser transformados serão arrebatados juntamente, para encontrar-se com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera, entre o céu e a terra. Estarão literalmente unidos com Cristo, levados à casa do Pai, no céu, e reunidos aos queridos que já tenham morrido. Estarão livres de todas as aflições, de toda perseguição e opressão, de todo domínio do pecado e da morte. O arrebatamento os livrará da ira futura, ou seja, da grande tribulação. Então, é da nossa escola doutrinária, que é pré-tribulação. Não é? O arrebatamento
antecede a tribulação. Nós não estaremos aqui, nós subiremos. A esperança de que nosso Senhor logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos sempre com o Senhor, é a bem-aventurada esperança de todos os redimidos. É fonte principal de consolo para os crentes que sofrem. Paulo emprega o pronome nós, aqui no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4, por saber que a volta do Senhor poderia acontecer naquele período. E comunica aos Tessalonicenses essa mesma esperança. A Bíblia insiste que desejemos e esperemos contínua e confiadamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está na igreja, mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim infiel a Cristo, será deixado aqui no arrebatamento. Os tais ficarão neste mundo e farão parte da igreja apóstata, sujeito à ira de Deus. Depois do arrebatamento virá o dia do Senhor, um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios. Seguir-se-á então a segunda fase da vinda de Cristo, quando então ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra. Nunca é demais, né, estudar essa bendita esperança que nos move, que nos mantém firmes, aguardando a manifestação da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Na introdução da revista, ele diz assim, ao término do milênio de Cristo e do juízo final, Deus dará forma ao novo céu e à nova terra, conforme tem Apocalipse 21:1. E trará dos céus a nova Jerusalém, para ser o centro do novo mundo, que por sua vez será habitada pelos salvos de todos os tempos e lugares, cujos nomes foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nesse tempo, Deus já nos deu novos corpos, conforme nós já lemos aqui, né, do arrebatamento, quando nos ressuscitou dos mortos, por ocasião da sua vinda. Esses corpos possuirão constituição celeste, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus Cristo, conforme está ali em Filipenses 3:21. Por isso seremos capazes de viver e principalmente interagir com Deus, o Pai, o Senhor Jesus e todos os santos anjos por toda a eternidade. Vejamos na sequência desse estudo o que a Bíblia ensina sobre o estado eterno e quando isso finalmente terá lugar. Aí ele tem aqui uma nota de subsídio ao professor que eu leio para vocês. Diz assim, falando a respeito da ressurreição gloriosa, que todo crente salvo desfrutará por ocasião do retorno de Cristo, Paulo advertiu, lá em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que a nossa atenção deve ser norteada principalmente para as realidades celestiais, conforme ele fala em Colossenses 3, versículos 1, 2, 3. Porque nada do que conhecemos neste mundo vai se comparar ao que Deus preparou para nós, lá no céu. Leia o 1 Coríntios 1:9, 2:9. Hoje desfrutamos pela fé, desde o momento do novo nascimento, mas depois de recebermos novos corpos e entrarmos em Nova Jerusalém, o estado eterno estará nos esperando, a fim de vivermos com Deus como viviam Adão e Eva antes do pecado, em perfeição. Oh, glória a Deus! Está chegando o tempo, está chegando a hora. Permaneça firme, meu irmão, permaneça firme, minha irmã. Está chegando a hora, está chegando o tempo de estarmos para sempre com Jesus Cristo. Amém? A divisão da aula é aquela clássica que nós conhecemos, são 3 exposições e essas exposições estão subdivididas. A primeira exposição, o conceito bíblico do estado eterno. Um texto que passa claramente a ideia de vida sem fim e que terá lugar no chamado estado eterno, que é a eternidade. Quando a gente fala estado eterno, é a eternidade com Deus, tá? É o seguinte, e ele vai citar aqui Daniel 12, tá? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e o que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tá? Então, especialmente as expressões para a vida eterna e sempre
e eternamente, tá? Dão uma ideia clara do que seja a eternidade. Aqui ele usou Daniel 12, 2, 3. Vamos dar uma olhadinha lá? Eu separei aqui, Daniel 12, 2, 3, e ele faz uma nota na Bíblia de Estudo Pentecostal, dizendo assim, ó, este versículo contém referência mais clara do Antigo Testamento à ressurreição dos justos e dos ímpios, e revela que há dois, e somente dois destinos para toda a humanidade. Jesus mostra que há duas ressurreições distintas, não é? Para os salvos, vamos para as bodas do Cordeiro, para ficar com Jesus, e para os ímpios, que vão enfrentar o trono branco antes de irem para a eternidade de horror, não é? De sofrimento no lago de fogo. Ele diz assim, olha, os sábios, conforme a descrição que deles faz o Antigo Testamento, são os fiéis de Deus. Demonstram a sua sabedoria não somente pela sua maneira de viver, mas também pela influência da sua vida e testemunho, pois levam muitos a uma vida de retidão. Estes resplandecerão porque serão transformados, e a glória de Deus se refletirá neles e através deles. Aleluia! Então vejo que não é só no Novo Testamento que se fala, não é, dessa ressurreição dos mortos, né, dessa transformação dos que estiverem vivos e da eternidade com Deus. Já no Antigo Testamento temos várias referências a respeito disso. Definição de estado eterno. Observe a referência que o apóstolo João faz a esse estado, que na verdade é o cumprimento da promessa de Jesus, que está em 1 João 2,25. Ele diz assim, esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Quem fez? Jesus Cristo. Aqui as palavras vida eterna, no original grego, quer dizer assim, ó, descreve duração, quer indefinida, mas não infinita. E aqui, para quem tem a revista, ficou um pouco estranho, mas eu vou pegar aqui o dicionário Vine, ou Vine, né, que é o correto de se pronunciar, muita gente diz Vine, então, mas é o mesmo livro. Na verdade, quando saiu aqui a revista, faltou um pedaço. Ele diz aqui, ó, a palavra aionion quer dizer descreve duração, quer indefinida, mas não indefinida, conforme está no dicionário Vine. Mas é mais que isso. Olha, descreve duração, quer indefinida, mas não infinita, em Romanos 16, 25, Timóteo e Tito. Mas percebam, ou indefinida porque é infinita. Então, vida eterna não pode ser finita, né? Não pode ter fim. Se é eterna, ela é infinita. Conforme está em Romanos 16, 26 e em outros 66 lugares no Novo Testamento. Além disso, é usado em alusão, né, em referência a pessoas e coisas que por sua natureza são infinitas, como, por exemplo, Deus, o seu poder, a sua glória, o Espírito Santo, a redenção efetuada por Cristo e consequente salvação dos homens, como também o seu futuro reino, o qual em outro lugar é declarado não ter fim, lá em Lucas 1,33. A vida recebida por aqueles que creem em Cristo, a respeito dos quais ele disse, nunca hão de perecer, conforme está em João 10, 28. E o corpo da ressurreição, dito em outro lugar que é imortal, 1 aos Coríntios 15, 53, no qual essa vida finalmente será uma realidade. Amém? Então, vida eterna é infinita. Tá? E quando esta palavra vem associada a Zoe, né, que ele usa aqui na revista, tem relação com distinção qualitativa. Tá? Então não é só uma vida eterna, infinita, mas é uma boa vida, uma vida excelente. Tá? E quando ele fala aqui, deixa eu ver se eu separei, olha só, é usado no Novo Testamento acerca da vida como princípio, vida no sentido absoluto, vida como Deus a tem. Aquilo que o Pai tem em si e o que ele deu ao Filho encarnado ter em si mesmo, e a qual o Filho manifestou no mundo. Desta vida, o homem foi alienado por causa da queda. E desta vida, os homens tornam-se participantes pela fé no Senhor Jesus Cristo,
que é o autor dessa vida a todos os que confiam nele, o qual, portanto, se diz que é a vida do crente, pois a vida que ele dá, ele a sustém. A vida eterna é a atual possessão do crente, por causa da sua relação com Cristo, e que um dia estenderá seu domínio à esfera do corpo, e está assegurado pela ressurreição de Jesus. Contudo, esta vida não é meramente um princípio de poder e mobilidade, pois tem associações que lhe são inseparáveis, como santidade e justiça. A morte e o pecado, a vida e a santidade, são frequentemente contrastadas pelas Escrituras. Nós estamos falando aqui do estado eterno, onde não haverá morte, não haverá pecado. Tá? Vida eterna é infinita e vida de qualidade na presença do nosso Deus. Vida eterna é imortalidade, não é? Quando Paulo aborda o tema do justo juízo de Deus, ele diz, entre outras coisas, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, conforme está em Romanos 2,6. E completa, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, quando ele fala aqui em Romanos 2,7. Vamos ver se eu localizo aqui rapidamente. Romanos 2,7. Ele diz assim, olha só. A vida eterna, ele diz, a cada qual recompensará segundo as suas obras. No versículo 6. E no 7 de Romanos 2, ele diz assim, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, ou seja, imortalidade. No próprio início do seu tratado sobre a salvação, Paulo esclarece uma verdade fundamental no tocante ao modo de Deus lidar com a raça humana no seu todo. Deus castiga os malfeitores e recompensa os justos. Tá? Depois dá uma olhada ali em João 5,29, Gálatas 6, 7. Os justos são os que foram justificados pela fé em Cristo e que perseveram em fazer aquilo que é certo, segundo o padrão de Deus, padrão divino, padrão da palavra. Dão muito valor à glória que vem de Deus e buscam a vida eterna. Aqueles que buscam a imortalidade fazem pela graça de Deus, mediante a fé. Tá? Os fiéis terão honra e incorrupção na vida futura, mediante a perseverança em fazer o bem, pela graça eficiente que Cristo aqui lhes concede. Aqueles que praticam o mal são egoístas, desobedecem à verdade e têm prazer na iniquidade. Esses escolherão o quê? Ira e tribulação. Ok? Deus é justo. Ele é justo. Portanto, vida eterna está diretamente relacionada à imortalidade. Ou como traduz a versão ARA, né? Incorruptibilidade, tá? Em outras palavras, o novo corpo da ressurreição gloriosa não estará sujeito a envelhecimento ou deterioração. Leia o 1 Coríntios 15, 42. Por isso, tudo ficará no passado, conforme está em Apocalipse 21, 4. Um mundo sem pecados. Como vimos, o estado eterno, segundo a Bíblia, trata da realidade que desfrutaremos no final de todas as coisas, depois que Deus criar novo céu e nova terra, conforme está em Apocalipse 21, versículo 1. E trazer dos céus a cidade santa, a nova Jerusalém, para ser a capital desse novo sistema. De fato, não temos a mínima noção de quão grande e esplendoroso será vivermos num mundo sem a presença do mal. E sem a presença do mal nas suas mais variadas formas. Por exemplo, deformidades, dores, fraquezas, doença, tristeza, violência, pecado, miséria, opressão, destruição, morte. Leiam depois ali Apocalipse 21, 4, Apocalipse 22, 3. Nós não temos noção, a gente não sabe como que é viver nessa situação maravilhosa. Ele faz uma observação que ele diz assim, uma coisa importante a ser dita foi profetizada por Isaías nos seguintes termos, pois eis que eu crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Está em Isaías 65, 17. Deste modo, não haverá espaço para lembrança ruim, uma vez que a tristeza será banida, e viveremos na presença da alegria em pessoa, que é o nosso Senhor, se é que podemos assim dizer. Então, nesse tempo, se cumprirá a promessa da glorificação do crente, conforme está em Romanos 8,30, Filipenses 1,6. Tá ok? Prosseguindo, na segunda exposição, a segunda vinda de Cristo é o ponto de partida para o estado eterno. Os crentes da cidade de Tessalônica tinham uma ideia errada da vida eterna. Por isso, eles se entristeciam demasiadamente quando alguém da igreja morria. Vejam, 1 aos Tessalonicenses 4,13, vai dizer assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Tá? Aqui ele diz assim, ó, essa expressão refere-se aos crentes que já tinham morrido e cujas almas já estavam no céu. Não significa que os mortos estejam inconscientes, como num tipo de sono da alma. Os tessalonicenses não compreendiam o nexo entre a ressurreição dos cristãos falecidos e o arrebatamento dos vivos, que estavam aqui ainda. Ao que parece, eles acreditavam que os mortos ressuscitariam, mas muito depois da vinda de Cristo. Então, Paulo lhes informa que os mortos em Cristo ressuscitarão na mesma ocasião em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, na mesma ocasião do arrebatamento. Então, o apóstolo Paulo precisou desfazer o equívoco, dizendo, olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tá? Em 1 Tessalonicenses 4,14. E esse acontecimento terá lugar exatamente na segunda vinda do Senhor, de que nós já tratamos aqui hoje, o arrebatamento da igreja. Eles ressuscitarão primeiro, e nós teremos os corpos transformados, e subiremos todos juntos ao encontro do Mestre. Aleluia, Maranata, vem, Senhor Jesus. Corpos glorificados. Segundo o mesmo apóstolo, isso se dará de acordo com a seguinte ordem. Primeiro, os mortos em Cristo, tá? Os em Cristo, não são os ímpios, ressuscitarão primeiro, e depois os crentes vivos serão transformados. Como vimos, no estado eterno, não seremos almas desencarnadas, tá? Mas nós possuiremos corpos glorificados, semelhantes ao do Senhor Jesus Cristo. Leia depois 1 João, capítulo 3, versículo 2. Que podem ser tocados e alimentados. Por exemplo, lendo, é só você ler Lucas 24, ali do 39 ao 43. Esse estado de coisas só será possível porque Deus ressuscitou a Cristo gloriosamente como as primícias dos que dormem. E a mesma realidade será a nossa também quando ele retornar para nos buscar. Leia 1 Coríntios 15, 20, 15, 23. Tá? Tem um estudo, justamente, quando fala em 1 Coríntios, na Bíblia, em estudo pentecostal, quando ele fala de 1 Coríntios 15, capítulo 15, e quando ele comenta a ressurreição do corpo, e eu quero ler rapidinho. Eu sei que o tempo já está meio em cima, mas eu farei a leitura bem rapidinho para vocês. Olha só. Por quê? A ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental das Escrituras. Refere-se ao ato de Deus de ressuscitar dentre os mortos o corpo do salvo e reuni-lo à sua alma e espírito, dos quais esse corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. A Bíblia revela pelo menos 3 razões por que a ressurreição do corpo é necessária. Primeira, o corpo é parte essencial da total personalidade do homem. O ser humano é incompleto sem o corpo. Por consequência, a redenção que Cristo oferece abrange a pessoa total, inclusive o corpo. Segundo, o corpo é o templo do Espírito Santo. Na ressurreição, ele voltará a ser templo do Espírito Santo. Para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas, o derradeiro inimigo do homem é a morte do corpo e deve ser aniquilado pela ressurreição do corpo. Amém? Deus é perfeito em tudo o que ele faz. Tanto as Escrituras do Antigo Testamento como as Escrituras do Novo Testamento ensinam a ressurreição futura do corpo. Tá?
Aí tem aqui vários versículos, né? Não vou citar agora. Nossa ressurreição corporal está garantida pela ressurreição de Cristo. Em termos gerais, o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente, o corpo ressurreto será, olha só, primeiro, um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Segundo, um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra. Terceiro, um corpo imperecível, não sujeito à deterioração ou à morte. Quarto, um corpo glorificado, como o de Cristo. Quinto, um corpo poderoso, não sujeito a enfermidades nem fraquezas. Sexto, um corpo espiritual, isso é, não natural, um corpo sobrenatural nós teremos, não limitado pelas leis da natureza. E por último, um corpo capaz de comer e beber. Não é interessante isso? Leiam Lucas 14:15, depois 22:16, Atos 10:41. Quando os crentes receberem seu novo corpo, se revestirão da imortalidade. As Escrituras indicam pelo menos 3 propósitos nisso. Primeiro, para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus pretendeu para o ser humano quando o criou. Segundo, para que os crentes venham a conhecer a Deus de modo completo, conforme Ele quer que nós o conheçamos. E por último, a fim de que Deus expresse o seu amor aos seus filhos, conforme Ele deseja. Os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo para buscar os seus, experimentarão a mesma transformação dos que morrerem em Cristo antes do dia da ressurreição. Receberão novos corpos, idênticos aos dos ressurretos neste momento da volta de Cristo. Nunca mais experimentarão a morte física. Estamos falando de novo do arrebatamento, né? Jesus fala de uma ressurreição da vida para o crente, de uma ressurreição de juízo para o ímpio. Amém? Amém. Glórias a Deus. Nós estamos, então, falando de corpos glorificados. Reinaremos com Cristo no milênio. O milênio de Cristo é o que vem logo após a segunda vinda em glória de Jesus. E nesta condição de ressuscitados, nós reinaremos com ele ainda no antigo mundo, que é o milênio, né? Nós estamos falando. Ao final do milênio, João descreve o que viu, lá em Apocalipse 20:11. Ele diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Portanto, Deus, nesse momento, vai fazer o juízo dos perdidos, tá? E opera a renovação do mundo antigo e inaugura o estado eterno com os salvos. Apocalipse 21:22. O jardim do Éden restaurado. Ainda pensando sobre o tipo de corpo que Deus nos dará no retorno de Cristo, que segundo Jesus Cristo será parecido com o dos anjos de Deus, conforme está em Marcos 12:25, e o dele mesmo, né? Conforme está em Lucas 24:39, podemos estar certos da tangibilidade e realidade do estado eterno. Né? Tangível, ou seja, é algo real, realidade. Que na nova terra exibirá um rio, uma praça e a árvore da vida, e todos eles estarão no meio de uma magnífica cidade, também verdadeira. Não é simbólico isso, tá? Tudo isso é literal. É possível crer que a nossa morada final, além de belíssima, é absolutamente real. Melhor do que aquela feita para Adão e Eva lá em Gênesis 1:31. Tá? Então, por isso ele diz, né, o autor da revista, pastor Walter, muito bem-humorado, que nós teremos um jardim do Éden melhorado, restaurado para nós. Amém? Na terceira fase, nós estaremos para sempre com Jesus. É o que nós almejamos mais nesta vida, não é? Quando o apóstolo Paulo completou sua explanação, sua explicação a respeito da bendita esperança dos crentes em Cristo para a igreja em Tessalônica, ainda disse a seguinte verdade, está ali no versículo 17 e 18, do capítulo 4 de 1ª Carta aos Tessalonicenses. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Então, a ressurreição gloriosa, além de prover novos e indestrutíveis corpos para nós, também abrirá as portas para o estado eterno. E nessa condição, nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém? A magnífica Nova Jerusalém. Semelhante expressão é dita por João quando detalhou aspectos da Nova Jerusalém.
Observe, ele vai falar ali em Apocalipse 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. É muito difícil definir a eternidade futura. Talvez as palavras séculos dos séculos, ou como traduz a revista corrigida, reinarão para todos sempre, nos dê uma ideia aproximada dessa verdade. No último subsídio que ele dá, dessa lição, ele diz assim, ó, para falar da nossa existência na eternidade, a Bíblia de Genebra traz o seguinte estudo: o corpo da ressurreição, como de Cristo, será espiritual, criado e sustentado pelo Espírito Santo e pertencerá à ordem celestial, eterna e imperecível. Depois da ressurreição, os discípulos de Jesus puderam reconhecê-lo, apesar da diferença do seu novo corpo. Do mesmo modo, os cristãos reconhecerão uns aos outros, e haverá reuniões jubilosas quando cessar a separação causada pela morte. Isso se deduz de 1 aos Tessalonicenses 4, 13 e 18. Nessa passagem, Paulo assegura aos que estão aflitos que eles verão outra vez seus amados que são cristãos. Nós nos reuniremos lá. Amém? Muito em breve estaremos todos juntos lá e vamos nos reconhecer e vamos nos jubilar, nos regozijar, todos juntos na presença do Senhor. No estado eterno haverá muito trabalho. Olha só, né, que coisa interessante. Muita gente pensa que a gente vai para lá e ficar tocando harpa, né? Não será assim, não. Mas o que será que os salvos farão nesse precioso tempo, além de adorarem a Deus? É verdade que a Bíblia não fornece muitos detalhes a esse respeito, mas é presumível que toda inteligência e criatividade que ele nos concedeu serão empregados para glorificá-lo ainda mais. Por exemplo, na descoberta e cuidado de tudo aquilo que constitui a casa do Pai. Não é? Que o Senhor Jesus já foi nos preparar lugar. Devemos lembrar que se Cristo, Jesus e o Pai trabalham até hoje, como diz em João 5,17, e que antes de tudo, inclusive do pecado, Deus deu o que fazer a Adão, né, em Gênesis 2,15, podemos estar certos que também haverá muito o que fazer no estado eterno, na cidade, né, na Nova Jerusalém. Nós teremos trabalho para fazer, sim, né, com prazer, com alegria, mas nós teremos, sim, atividades. Uma vida exponencialmente abundante, ou seja, né, multiplicadas vezes abundante. Ao comentar a referência de João 3,15, o Dr. MacArthur traz o seguinte sobre a vida na eternidade com Deus. A vida eterna refere-se não apenas à quantidade eterna, mas à qualidade divina da vida. Significa literalmente vida do tempo por vir. E refere-se, portanto, à ressurreição e existência no céu em perfeita glória e santidade. Essa vida para os crentes no Senhor Jesus é experimentada antes de alcançarem o céu. Esta vida eterna é, na essência, nada menos do que participar na vida eterna do Verbo vivo, Jesus Cristo. É a vida de Deus em cada crente, porém ainda não plenamente manifesta agora, mas que será manifestada na ressurreição. Nós já temos vida e vida em abundância, porque temos a Jesus Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas ali, no estado eterno, isso se completará e será perfeita. Será vida de perfeição, em santidade, em glória, em alegria eterna. Amém? Nós queremos isso, não queremos? Então vamos seguir firmes no caminho que Jesus nos propôs. Vamos seguir firmes em consagração, em santidade, em separação, em obediência. Amém? Chegamos na conclusão. Na revista, a conclusão diz assim, ó, quando Paulo aprofundou o tema da ressurreição gloriosa dos crentes em Cristo, parece dizer algo sobre o estado eterno. Observe. E então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 15, 24 e 28. Além dessa referência, a Bíblia também descreve, por exemplo, como Deus irá restaurar o nosso mundo, lá em 2 Pedro 3,12.
E, finalmente, inaugurar o estado eterno, trazendo dos céus a nova Jerusalém, conforme está em Apocalipse 21, do versículo 1 até o 8º. Seja como for, nesse tempo iremos conferir o que Paulo profetizou quando disse lá em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós. Amém? Graças a Deus. Quem tem a revista, tem aí as perguntas para revisão. São 3 perguntas. As respostas estão todas no texto, né, no corpo do texto da lição. Está fácil de responder. Então, respondam, escrevam, porque isso serve para fixação do entendimento e vocês não vão esquecer nunca mais dessa preciosidade que foi essa aula que nós estudamos hoje. Ok? Graças a Deus. Senhor bendito, Pai de amor e misericórdia, nós somos gratos a Ti por esse momento que nos proporcionaste de aprendermos da Tua santa palavra, da Tua sã doutrina, nos alegrando, Senhor, e nos enchendo de esperança, porque sabemos que brevemente estaremos juntamente contigo por toda a eternidade. Glorificamos o Teu santo nome, bendizemos a Ti, Te louvamos, Senhor, e declaramos que somente Tu és Deus, o Deus de Israel é o nosso Deus e não há outro além de Ti, único digno de honra, glória e louvor. Ah, Senhor, nós agradecemos por tantas bênçãos com que Tens nos abençoado, bênçãos sobre bênçãos, das quais não somos merecedores de nenhuma delas, Senhor, porque somente pela Tua misericórdia que não somos consumidos. Agradecemos pela vida do meu irmão, da minha irmã, com os quais o Senhor nos concedeu estarmos juntos para mais este estudo. Também pela vida daqueles que terão acesso posteriormente a este material, Senhor, e que esse ensino, Senhor, encontre terreno fértil nos corações, para que floresça, para que frutifique, e, Senhor, dê a eles também essa bendita esperança no porvir, pelo aumento da fé, Senhor, meu Deus, pelo avivamento. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício de amor em nosso favor, sem o qual já estávamos condenados. Mas Tu, sendo Deus, Te esvaziaste da Tua glória e vieste à terra em carne. Andaste em nosso meio, conheces nossas estruturas e Te entregaste voluntariamente como Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E o sangue derramado por Ti, Senhor Jesus, na cruz do Calvário, cobriu as nossas transgressões, de maneira que morreste em nosso lugar, venceste a morte, ressuscitaste, estás à destra do Pai, intercedendo ainda hoje em nosso favor, onde há de vir muito em breve, para nos buscar, para vivermos a eternidade contigo. Vem, Senhor Jesus, nós ansiamos por isso. A Ti, Espírito Santo, somos gratos por Tua habitação em cada um de nós, os que Te amamos, por Tua obra de regeneração, transformação, santificação, sem a qual ninguém verá a face do Mestre. Pela Tua unção, pelo Teu revestimento, enchimento, pelo Teu transbordar, pelos dons, pela capacitação. Te agradecemos porque nos lembra, dia após dia, segundo após segundo, dos ensinamentos do Mestre, soprando aos nossos ouvidos de como convém vivermos no meio desta geração má e perversa, sem nos contaminarmos, sem sujarmos as nossas vestes, mas seguindo pelo caminho reto que nos foi proposto, com os olhos fixos no nosso alvo, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas transgressões, porque somos falhos, Senhor, mas vê, Senhor, o nosso coração, vê arrependimento, vê tristeza, Senhor, pela nossa fraqueza, e
nos perdoa e nos restaura, Senhor meu Deus. Apresentamos a Ti, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos e pedimos, Senhor, visita cada um deles. Toca com a Tua mão poderosa, Senhor, para curar, para libertar, para restaurar ao seio de suas famílias, Senhor, para operar milagres, porque nós sabemos que Tu operas no meio do Teu povo, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor, o Teu ouvido está atento, Tua mão está estendida, assim nos ensina a Tua bendita palavra, para salvar, para operar. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes. Dá a esses homens, Senhor, força e vigor. Esforça as mãos deles para que apacentem as ovelhas de Jesus Cristo, para entregá-las ao bom pastor naquele grande dia. Guarda, Senhor, a cada um deles. Guarda a família deles, Senhor. Livra do mal, livra do laço do passarinheiro. Atende as necessidades materiais deles, dá a provisão necessária, Senhor, e principalmente, Senhor, dá a provisão espiritual a cada um deles. Enche com a Tua unção, Senhor meu Deus. Cerca-os com o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Deus. As autoridades também apresentamos a Ti, Senhor, e pedimos que mova o coração delas em favor do Teu povo, dando sabedoria, Senhor, para que governe para o bem do povo, e não para a sua própria vaidade, soberba, para o roubo, para o desvio, para a corrupção. Afasta isso, Senhor, de nós. Abençoa esta nação, Senhor meu Deus. Abençoa esta nação, abençoa, Senhor, todas as nações onde o Teu povo vive e clama aos Teus pés, Senhor, confiando em Ti, porque somente em Ti nós confiamos. Apresentamos, Senhor, ações de graças diante de Ti, um coração grato e sincero, e apresentamos as nossas súplicas e petições, e pedindo, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus lhes abençoe grandemente. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. By the blood of Jesus, I prevail over sickness. By the blood of Jesus, I prevail over sickness. I prevail. I prevail, oh God, I prevail, I prevail, I prevail, I prevail. Come on, help me sing. By the blood of Jesus, I prevail. No
Oh, receive strength, receive peace. Oh, yes, I prevail. Receive joy in abundance. You prevail. Yes, I prevail. I rebuke depression. I rebuke suicidal thoughts. I rebuke fear. I rebuke failure. I rebuke defeat. Yes, I